Amém. Glória a Ti, Jesus. O nosso prazer é estar na Sua presença, Jesus. Onde flui o Seu amor em nós e através de nós, Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar. Já pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 4. Hoje nós iremos ler uma das histórias, uma das narrativas que está no Evangelho de João. E para quem não sabe, o Evangelho de João, ele é o mais diferente dos 4 evangelhos. Os outros 3 evangelhos, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque sinóticos vem de sinônimos, ou seja, eles têm muitas histórias parecidas, eles têm uma estrutura parecida também. E muitos dizem que um desses evangelhos é o primeiro escrito e outros foram feitos a partir dele também e pegado algumas das mesmas narrativas e levado até as igrejas. Mas o Evangelho de João é o que tem uma estrutura totalmente diferente. João tem um olhar diferente a partir do Cristo. E uma das coisas maravilhosas do Evangelho de João é que nós temos algumas conversas de Jesus com uma pessoa. Eu não sei para você se isso não é incrível, mas aquele que era tão requisitado, aquele que muitos queriam estar com ele, encontrar com ele para receber curas e milagres, parava para sentar com uma pessoa e conversar e olhar no olho dela. Assim como para cada um de nós, Jesus quer parar, olhar nos nossos olhos e conversar conosco. Esse é o nosso Jesus. Muitos acham que Jesus estava todo o tempo buscando estar com as multidões, mas não. Se você olhar os evangelhos com atenção, você vai ver que Jesus investia muito tempo em alguns discípulos e muito tempo em conversas com uma pessoa. E isso é incrível, porque nós vamos ler aqui, Jesus, ele às vezes mudava a rota do caminho, tinha um caminho mais perto para ir a tal lugar, e falava, não, peraí, nós vamos por aqui. Imagina os discípulos, né? Mas Jesus, aqui é mais longe. Não, é por aqui que nós temos que ir. Porque não tem a ver com longe ou perto. Tem a ver com fazer a vontade do Pai e encontrar aqueles que precisam ser encontrados. Aqueles que estão com fome e sede e precisa receber do amor que eu tenho, da água da vida que eu tenho para derramar sobre eles. E que essa seja uma noite onde possamos nos encontrar com Ele. Possamos olhar nos olhos dele. Amém? Então nós vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Para quem não conhece a história bem conhecida da mulher samaritana, eu vou ler aqui na versão NVT, que diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber.
Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus lhe respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nossos antepassados Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá e busca seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é o chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus lhe explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade, e eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ela me disse tudo o que eu já fiz. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiam que ficassem no povoado. Jesus permaneceu ali
dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia. Essa história, ela é muito rica. Assim, ela de fato é uma história que dá para tirar aqui, enfim, como o pastor Dani costuma dizer, inúmeras pregações. E para começar, a beleza de ver que Jesus muda o percurso e ele está parado num lugar, esperando a mulher chegar. Jesus chega antes que ela. E ela lá toda desesperada. Jesus chega para se encontrar com ela. Mal sabia ela o que estava esperando. E assim é com cada um de nós. Às vezes olhamos para as dificuldades que enfrentamos na vida. Olhamos para a nossa infância. Olhamos para aquilo que vivemos. E muitas vezes nos perguntamos aonde estava Jesus. Jesus não se atrasa nunca. Ele chega sempre no tempo certo. Porque Ele chega no tempo certo para transformar as nossas vidas. Ele chega no momento certo para se encontrar conosco. E revelar para nós mesmos o nosso próprio coração, que muitas vezes está longe dele. Muitas vezes está totalmente distante daquilo que ele tem. E eu não sei você, mas por vezes tem algumas pessoas que são ariscas, né? Você mal pergunta nada para ela, ela já: o que você está falando comigo? O que é isso? Quem é você? Acredito que essa mulher era assim, né? Porque Jesus só pediu água para ela. E ela já vem com um monte de pedra na mão. Mas o que você está falando comigo? Você é judeu, eu sou samaritano e sou mulher ainda. Sabe? Às vezes as pessoas, ou tomadas por uma vida de pecado, ou aprisionadas pelo medo, estão sempre na defensiva. Estão sempre com pedra nas mãos, atacando para não ser atacada primeiro. Porque é melhor bater primeiro, né? Tinha um ditado assim, né? Meu amigo Jones conhecia esse ditado aí. Ele já me contou umas histórias aí, mas é isso. A pessoa está sempre armada. Mas, por vezes, ao se encontrar com uma pessoa armada, nós também nos armamos. E ficamos também na defensiva com ela. E ficamos com o pé atrás. Quando essa pessoa está desesperada, precisando encontrar com Cristo. E o nosso papel é, ao invés de atacar também, é desarmá-la. É com a doçura que só Cristo pode nos dar, desarmá-la, acolher, porque às vezes o que essa pessoa precisa é de acolhimento, de segurança. O que essa pessoa precisa é de alguém que possa ser um ombro amigo, alguém que vai lhe dar palavras de ânimo, de vida, porque às vezes só o que ela tem vivido é morte, só o que ela tem vivido é desilusão, é dor, é tristeza. E hoje mais do que nunca as pessoas têm vivido assim. E nós fomos chamados para ser como Cristo. Não ser aquele que vai revidar. Se ela bater primeiro, Jesus fala: dê a outra face. Mostra que você vai além. Eu sei que é difícil isso. Mas se nós somos cristãos, se somos cristãos verdadeiros,
E se tivermos um encontro com Ele, essa deve ser a nossa postura diante de alguém que está gritando por meio das suas ações, por alguém que possa acolhê-la. Nós vemos em outros relatos que as pessoas chegam para apedrejar uma mulher adúltera. E a Bíblia ela tem exatamente esses casos assim mais emblemáticos, porque é uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava com o 6º e nem era casada, para mostrar o quanto Jesus está atrás daqueles que estão perdidos. Porque os que acham que estão certos, muitas vezes nem vão dar ouvidos àquilo que Jesus tem para falar. Mas aqueles que estão perdidos, talvez estão mais próximos de Jesus, porque estão sedentos e ao se encontrar com Ele, se rende ao que Ele tem. Se rende ao que Ele tem. E esse é o chamado de Jesus para nós. Porque o que nós vemos é pessoas sedentas. Sabe, Jesus confronta ela do pecado e ela logo muda a conversa. Ela muda a conversa e fala: opa, peraí, você é profeta, né? Então vamos falar de adoração. Um fala lá que é para adorar em Jerusalém, outros falam que é aqui no Monte Gerizim. E ela já muda a conversa para adoração. Porque no fim, todos nós fomos feitos para adorar a Deus. E se não adorarmos a Deus, nós vamos adorar muitas outras coisas. Até aquele que diz que é ateu, que não crê em Deus, no fim ele vai ter que adorar algo. Ele vai ter que abraçar um monte de narrativas que contaram para ele, para assumir o compromisso de falar que Deus não existe. Ele vai ter que abraçar um monte de narrativa, porque ele também não tem como provar isso. Ele não tem como, ele cria um monte de narrativa para provar de todas as coisas, como elas foram criadas e tudo mais. Porque nós somos seres que fomos criados para adorar a Deus. Todos nós temos em nosso coração uma fome, uma sede por adoração. Só que quando essa adoração, ela não é direcionada para Deus, ela vai ser direcionada para um monte de coisa. Sabe, ontem eu estava chegando aqui, de manhã ali, próximo das 9 horas, e tinha gente chegando no show, 9 horas da manhã, para o show que ia ser às 9 horas da noite, para pegar no começo da fila. Se isso não é adoração, é o quê? Se isso não é adoração, é o quê? E nós adoramos muitas coisas. Às vezes adoramos o dinheiro, adoramos nossa carreira, ou muitos entram em vícios, em pornografia, em drogas, em bebidas, e destrói a sua vida e sua própria família porque está adorando aquilo que vai te destruir e não aquilo que vai gerar vida. Por vezes, nós adoramos até coisas que são boas e dadas por Deus. Às vezes adoramos a nossa família, a nossa profissão. Às vezes a comida vira para nós uma adoração e nos entregamos à gula. E por vezes isso para nós é um pecado até aceito. E está tudo bem. A verdade é que se a nossa adoração não estiver voltada para o único que pode preencher as nossas vidas, nós seremos insaciáveis. Nós estaremos em todo tempo buscando nos saciar de alguma maneira, e aquilo vai nos afundando cada vez mais. Porque a adoração a Deus gera vida em nós, mas a adoração a qualquer outra coisa gera morte em nós. Porque só Ele pode dar da água da vida. Só Ele tem a verdadeira vida. Só Ele tem a capacidade de transformar cada um de nós.
Porque se nós tivermos um encontro, ou tivemos um encontro com o verdadeiro Cristo, e nada mudou na nossa vida, tudo continua da mesma forma, continuamos vivendo da mesma maneira, provavelmente não foi com Cristo que nos encontramos. Talvez nos encontramos com um clube de domingo, com um rito religioso, nos acostumamos com isso, mas sem transformação. Não foi com Cristo. Às vezes você até moldou as suas práticas, você até parou de fazer algumas coisas porque sabe que aquilo ali não é bem visto pelas pessoas. Mas se no seu coração não houve uma verdadeira transformação, não foi com Cristo que nós nos encontramos. Porque o encontro com Ele muda tudo. O encontro com Cristo muda tudo. Eu não sei da história de todos aqui, sei da de alguns, mas eu sei da minha história. Eu sei o quanto Jesus me transformou e quanto Ele ainda tem me transformado. Porque o dia que eu me encontrei com Ele, eu falei: Senhor, eu estava perdido, buscando tantas coisas, buscando preencher minha vida de tantas formas, buscando ser admirado pelas pessoas, de tantas formas erradas. E agora eu me encontrei com aquele que pode gerar vida em mim. E assim é o nosso Senhor. Porque Jesus diz que da água que Ele tem, aquele que bebe da água da vida, não mais terá sede. E a sede aqui tem a ver com a sede, o desejo para se entregar pelo pecado. Mas Ele diz: vocês vão além disso. Aquele que recebeu da água que eu der, ele será uma fonte de vida. Ele será uma fonte de vida. Alguém que vai jorrar vida a partir de dentro dele. Porque Jesus está nos chamando não apenas para o segui-lo, mas Ele está nos chamando para ser como Ele é. O encontro com Cristo não é apenas para dizer: uau, como Ele é bom. Não, o encontro é para dizer: uau, como Jesus é bom, e eu quero ser bom como Ele é bom. O encontro com Cristo é para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Ele. E por isso que nós nos reunimos todas as semanas aqui. É para que possamos nos lembrar que é para isso que nós fomos chamados, para ser transformado à imagem dEle, ter a nossa imagem restaurada por quem Ele é. E levar esse amor, essa graça para outras pessoas. E aí cabe a pergunta: será que nós temos gerado vida nos ambientes onde Ele tem nos colocado? O que nós temos causado nos ambientes em que Jesus tem nos colocado? Que impressão as pessoas têm de nós? Que tipo de conversa que nós temos tido com as pessoas? Será que nós somos aqueles que têm chegado e têm trazido luz? Ou nós temos chegado e temos trago as trevas? Será que nós temos chegado e abençoado as pessoas com virtudes? Ou temos amaldiçoado as pessoas com os nossos pecados? Jesus nos chamou para ser luz, sal e luz desse mundo. Jesus nos chamou para transformar os lugares onde Ele nos colocou. Se Ele nos colocou numa determinada empresa, é para que nós sejamos luz naquele lugar. Se Ele nos colocou e nos aproximou de alguns amigos, é para que nós sejamos luz para aqueles amigos. Se Jesus está aproximando pessoas de nós, é para que nós a influenciamos e possamos levar Cristo a elas, e não para que elas nos levem para longe de Cristo. É para isso que nós fomos chamados, para transformar todas as realidades, todos os lugares aonde Ele nos colocou. Às vezes esse lugar pode ser uma relação, pode ser uma pessoa, porque como eu disse,
Jesus não está preocupado com uma multidão de seguidores, mas Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que se rendam verdadeiramente a Ele e o adorem em espírito e em verdade. E aí Jesus fala de algo para ela, fala assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, ou o que pouco conhecem. E aqui não tem jeito. Não tem como adorar a Deus como Ele quer ser adorado se nós não o conhecemos. Às vezes vamos estar adorando de várias maneiras e achamos que estamos adorando a Deus, mas se você não conhece a Deus, você não vai saber qual é a forma que Deus quer ser adorado. E não tem como. Conhecer a Deus envolve tempo, envolve contato com a palavra, ler a palavra, envolve tempo de oração, envolve comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Não tem como, precisa passar tempo com Ele. Para conhecê-lo, precisa passar tempo com Ele. Não tem outra forma, não existe atalhos. Não existe, só existe um caminho: passar tempo com Ele. E entender como Ele quer que cada um de nós o adoremos. Ele está nos chamando para um novo tempo. Um tempo onde possamos ser satisfeitos nele. Possamos ser satisfeitos fazendo a vontade dele. Porque é só na vontade de Deus onde somos satisfeitos. O próprio Jesus diz: aquilo que me sustenta, o que me alimenta, é fazer a vontade daquele que me enviou. O que me sustenta, o que me mantém de pé, e o porquê eu estou aqui, é para fazer a vontade daquele que me enviou. E não é só Jesus, cada um de nós. O que vai de fato nos preencher e nos sustentar é fazer a vontade daquele que enviou a cada um de nós aqui. Quando fazemos a vontade de Deus, quando estamos caminhando naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, nós somos saciados, nós somos preenchidos, porque é isso que traz para nós sentido e propósito de vida. Porque senão vamos passar, a vida vai passar, passa os dias, passa mais um dia, e parece que nada faz sentido, parece que estamos fazendo a mesma coisa e nada faz sentido. Se pergunte: você está caminhando naquilo que Deus quer que você caminhe? Você tem ouvido a voz dele e tem obedecido? Porque é isso que vai gerar algo em nós, que vai nos preencher de tal forma aonde nós vamos estar cada dia mais motivados a andar naquilo que o Senhor tem, mais entusiasmados para aquilo que Ele tem, porque nós estamos andando naquilo que é a vontade dEle. E esse é o chamado de Jesus para todos nós. Sabe, os discípulos estavam com Jesus, vários discípulos junto com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, e esses discípulos entraram numa cidade, mas esses discípulos foram para uma cidade com as suas necessidades. O que eles foram lá? Comprar comida. Foram comprar marmita para Jesus. Eles foram lá no povoado comprar marmita com Jesus. E às vezes somos nós assim, às vezes nós não discernimos o que o Senhor tem para nós. Achamos que o que o Senhor tem é para nos levar para o trabalho, para sustentar a nossa família. E às vezes Jesus quer te levar para encontrar as pessoas lá, para falar do amor dele, para falar do evangelho dele, para ter ousadia e falar do evangelho dele. E aí esses discípulos voltaram até Jesus. E eles voltaram com várias marmitas para eles comerem. Fazer um lanche ali, almoçar juntos. Agora uma mulher que estava saciada, que estava preenchida, que estava cheio da presença do Senhor, ela foi a esse mesmo povoado. E ela voltou com uma multidão até Jesus. Uma mulher saciada,
ela voltou com uma multidão e trouxe até Jesus. Então talvez nós ficamos distraídos com as nossas vidas, com as nossas próprias necessidades, com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios sonhos, e esquecemos que o Senhor está nos levando onde Ele está nos levando, para encontrar alguém, para trazer até Ele, para se encontrar com Ele, para apresentar o Cristo a ela. Mas nós só vamos fazer isso se nós estivermos preenchidos por Ele. Se nós estivermos ainda a buscar as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nossos próprios sonhos, nós vamos andar distraídos. Vamos andar distraídos. E é o que mais Satanás tem feito conosco, com cada um e eu me incluo nessa também. Ele tem nos distraído para aquilo que é de fato o propósito de Deus. Porque se nós estivermos focados naquilo que é o propósito de Deus, mais vidas serão transformadas, mais famílias serão alcançadas, mais famílias serão restauradas, mais pessoas serão curadas, mais pessoas terão seus olhos abertos e poderão encontrar com o verdadeiro Cristo. Se estivermos satisfeitos nele, as pessoas vão se encontrar com Ele. E é para isso que Ele está nos chamando, para andarmos satisfeitos nele, para que o possamos levar até as pessoas. É para isso que nós fomos chamados, e não para andar distraídos. É só pegar um exemplo simples. Nós tiramos um tempo aqui para estar esse tempo em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor. Quantos de nós consegue parar esse tempo sem olhar no celular, olhar uma mensagem, às vezes até olhar o Instagram? Porque nós andamos distraídos, olhar uma notícia. De fato, esse é o movimento das trevas contra nós, nos distrair para que nós não vivamos aquilo que o Senhor tem, para que nós não sejamos sal e luz dessa terra, sejamos só poeira vagando por aí. E não é para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para transformar as realidades. Ele nos chamou para trazer vida e vida em abundância. Ele nos chamou para trazer esperança para quem está sem esperança. É para isso que Ele nos chamou. Então que estejamos focados nele, no propósito dele, na vontade dele, em ser preenchidos e alimentados por ele. E às vezes nós achamos que nós precisamos trazer as pessoas até a igreja. Vou trazer a pessoa até a igreja para o pastor fazer uma oração especial por ela. E às vezes transferimos as nossas responsabilidades para os pastores, para os líderes da igreja. Jesus chama cada um de nós para levar Cristo para as pessoas. Porque ela foi lá no povoado e falou assim: vocês não sabem, eu encontrei alguém que falou tudo da minha vida. E aí as pessoas ficaram: nós queremos conhecê-lo. Nós queremos conhecer esse homem. E ela trouxe as pessoas até Cristo. E o que as pessoas precisam é de um encontro com Cristo. Não apenas com um rito religioso. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver as virtudes de Cristo em nós. Para que elas possam desejar conhecê-lo. Desejar ter o mesmo encontro que nós tivemos com Ele. Porque saímos da presença dele totalmente saciados. E todos nós fomos chamados a isso. No reino de Deus não existe espectadores. No reino de Deus ninguém foi chamado para ser consumidor. No reino de Deus todos nós somos filhos de Deus, enviados para alcançar as pessoas que estão sedentas do amor dele. Todos nós somos vocacionados a isso. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho.
Quando Jesus diz em Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Essa palavra não é para alguns, essa palavra é para todos nós. O que precisamos é conhecer mais a Deus, passar tempo com Ele, estar satisfeito nele, para que então sejamos esse que, ao estar satisfeito nele, vai de encontro com aqueles que precisam ser encontrados por Ele. Sabe, eu não sei em que etapa da caminhada cada um dos que estão aqui está. Às vezes estamos ainda perdidos e o Senhor quer nos encontrar. Mas às vezes já estamos caminhando com o Senhor há um tempo e nos acostumamos com isso. Acostumamos com um rito religioso e não é isso, não é para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para trazer vida e vida em abundância, para levar Cristo até as pessoas, para trazer as pessoas até Cristo. É para isso que todos nós fomos chamados. E se você quer caminhar naquilo que o Senhor tem para você, coloque-se de pé. Vamos ter um tempo de oração para pedir a Ele que nos leve aquilo que Ele tem para nós. De fato, cada um de nós está numa etapa desse processo. Cada um de nós tem os seus desejos, as suas dores, os seus sonhos, os seus objetivos. Mas o Senhor está nos chamando a viver do plano e do propósito dele para nós. O Senhor está nos chamando para viver uma vida que faça sentido. Não para andar aí como sobreviventes. O Senhor quer que nós andemos com vida e possamos levar vida a outras pessoas. Feche seus olhos. Se você quiser, fale com as suas palavras ao Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Apresente para Ele as suas dificuldades, as suas dores, as lutas, as suas vergonhas, os seus medos, os seus receios. Apresente para Ele tudo aquilo que tem o impedido de viver o que o Senhor tem. Ele é o maior interessado em nos transformar. Ele é o maior interessado em transformar as nossas vidas, curar as nossas feridas, suprir os nossos anseios, trazer paz ao nosso coração. Ele é o maior interessado em fazer isso, e nós só precisamos ir até Ele com um coração sincero, rendidos a Ele. Com um coração entregue. Com um coração verdadeiro. Tire suas máscaras diante do Senhor. Ele conhece o mais profundo do seu coração, mas você precisa render a Ele o seu coração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Deus, como igreja de Jesus Cristo. Nós queremos ser encontrados por Ti, Jesus. Nós queremos sair satisfeitos da Tua presença, Deus. E, Pai, impulsionados a levar o Seu Evangelho, o Seu amor, a Sua graça, a Tua bondade, Jesus.
Nós queremos ser cheios, Pai, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua generosidade, Deus, da Tua compaixão, do Teu perdão, Senhor. Pai, se tem pessoas aqui presas em pecados que tenham aprisionado, que seja essa noite um tempo de romper com todo pecado, que tenha afastado de Ti e tenha afastado do Teu propósito, Deus. Senhor, derrama do Teu poder e da Tua força, Pai, para que cada um de nós possamos vencer, Pai, as nossas fraquezas, Jesus. Tu és a fonte de vida que nos encontrou. Tu és a fonte de vida, Jesus. Gera vida em nós nessa noite, Jesus. Gera vida em nós nessa noite, Jesus. O Senhor é a nossa fonte, Jesus. O Senhor é a nossa fonte, Jesus. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é aquele que nos sacia. Fazer a vontade do Pai é o que nos sacia. Jesus, Tu és tudo que nós esperamos, Jesus. Tu és tudo que nós ansiamos, Jesus. Nós não precisamos de nada além de Ti, Jesus. Nós não precisamos de nada para ser saciado, Jesus. Nós colocamos todos os nossos planos, os nossos sonhos diante dos Seus pés, Jesus. Nós queremos viver a Sua vontade, não a nossa, Jesus. Nós queremos viver a Sua vontade, Jesus. Nós queremos ser saciados pela Tua presença. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser constrangidos pelo Teu amor. Nós queremos andar sobre a Tua graça, Jesus. Sobre a Tua bondade. Queremos ser, Pai, irradiados com a Tua alegria, Jesus. O Senhor é o nosso Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Meu Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós estamos encerrando o nosso culto. Se você precisa de alguma oração específica, nós estaremos aqui. Mas mais do que isso, que você possa entender que você foi chamado para orar pelas pessoas. Que você foi chamado para trazer solução aonde estão os problemas. Os filhos de Deus foram chamados para ser sal e luz. Então, se você está num lugar onde não tem esperança, você foi chamado para trazer esperança. Se existem problemas ao seu redor, você foi chamado para ser aquele que vai se dispor para resolver os problemas, para orar pelas pessoas. Nós carregamos a vida de Cristo em nós. Nós carregamos a fonte de vida em nós. Nós precisamos tomar consciência disso todos os dias, de que Ele habita em nós e a fonte de vida está dentro de nós. Nós não vamos receber, nós já recebemos da fonte de vida. Então que de cada um de nós possa fluir esse rio de águas vivas. Que de dentro de nós possa fluir a esperança, o amor, a graça, a bondade, a alegria. É para isso que nós fomos chamados, para transformar as realidades. Os filhos da luz, aqueles que carregam a luz de Cristo sobre eles. Pois aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aonde a luz chega, as trevas partem em retirada. Amém? Que Deus abençoe a nossa semana e nos conduza no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito. Deus abençoe a todos. Bom final de domingo e uma boa semana.